Fala galera, beleza? O meu nome é Leandro e estamos com mais um vídeo no canal. E hoje, como vocês podem ver, nós iremos trabalhar com armadilhas. Sim, vamos falar sobre armadilhas, beleza? Então vamos lá direto ao assunto. Armadilhas, ela tem sempre um propósito. Esse propósito, geralmente, ou a maioria das pessoas, usam para proteger alguma coisa. Pode ser ouro, item mágico, algum segredo, certo? E aí o narrador, né, ele tende a colocar dentro desse cenário, beleza? Então a gente trabalha em cima disso. As armadilhas em si, elas são muito utilizadas muito em Dungeons& and Dragons, certo? Mas outros sistemas também. Para quem galera que joga Shadow Dark, para galera que joga Tormenta 20, entre outros RPGs aí, né? Você vai acabar utilizando aí no seu dia a dia, correto? No caso, nas suas narrativas. Eu, particularmente como narrador, eu gosto muito de trazer essa ideia, né, de colocar armadilhas. Por quê? Geralmente, muitos narradores, eles colocam assim, né, eu não tô falando generalizando, mas montam uma dungeon, beleza. Montando uma dungeon, e aí, obviamente, vão ter combates, enigmas, tem uma história ali dentro da dungeon, certo? Muitas das vezes que eu joguei, não tinha muitas armadilhas, certo? Nos nossos desafios. Tinham combates desafiadores e tudo mais, mas e armadilhas mesmo, né, eu sempre não tive muito contato assim, certo? Para com os meus narradores, ok? Mas, enfim, isso aí é papo para uma outra hora. Vamos lá. Então, armadilhas, elas, na minha concepção, é legal você colocar, quando você estiver construindo uma aventura ou uma dungeon, colocar um objetivo para uma armadura. Por exemplo, na minha visão, colocar uma armadilha no corredor, certo? Mas faz sentido colocar uma armadura, desculpa, a armadilha num corredor? Por quê? Às vezes esse corredor ele é um corredor que muitas pessoas passam por elas. E aí, né? Tudo bem. Eh, a pessoa, as pessoas que estão ali naquela dungeon, né, que construíram toda aquela lore, toda aquela estrutura, eles sabem aonde pisar. Mas vai que tem algum descuido, uma distração, alguma coisa e a pessoa acaba pisando, né? A criatura acaba pisando. Então, vai disparar armadilha, certo? Um grupo de aventureiros faz refém aquela pessoa. A pessoa, ela vai, né, ser conduzida ali naquele corredor e obviamente ela não quer morrer. Ela quer negociar, fala assim, olha, eu consigo, nesse corredor tem armadilha, só eu sei, e se vocês me libertarem agora eu conto, senão eles podem me matar e alguma coisa do tipo, né. Mas aí você vai jogando em cima daí uma ideia de como esse inimigo pode negociar aí a passagem desse corredor, ponto. Então, tipo, tem uma ideia aí formada, tá. Então, é sempre legal, tipo, colocar armadilhas em locais certos, né, que façam sentidos. Vou dar um exemplo também. Vou pegar esse exemplo do corredor que eu acho que vai fazer sentido. Uma dungeon pode ter 2 corredores. Dica aí para os narradores, tá? E coloque no comentário se gostou dessa ideia. 2 corredores entre 2 portas. Esses 2 corredores e essas 2 portas levam para a mesma sala. Só que um corredor tem armadilhas, cheio de armadilhas, e o outro corredor está limpo, tem nada. Então, quando os jogadores verem essas 2 portas, qual corredor eu vou tomar? O da esquerda ou da direita? Ah, eu vou no da direita. Aí na direita não tem nenhuma armadilha. Mas eu quero ver o que, que tem no outro corredor. Aí eu, narrador maldoso, eu colocaria um corredor com uma porta com uma salinha pequenininha, que sem nada, só que ela no final do outro corredor e a porta para conectar.
E aí, o que que acontece? Sabe, e eu faria isso dos dois lados, tá? Colocaria essas duas portinhas. E na salinha não tendo nada. E aí, automaticamente, os jogadores iam passar pelo corredor limpo. Não, opa, não tem armadilha. Aí, quando eles voltam, eles acham que no outro corredor não tem armadilha, então vai seguir direto. E aí, várias armadilhas podem disparar, tipo gás venenoso, flecha, e assim sucessivamente. Então, é legal você arquitetar armadilhas no jeito que façam sentido aí, certo? Aí, vamos para outro ponto. Nesse ponto, você vai, quando você montar a armadilha, você tem que pensar como que ela vai ser estruturada. Primeiro, ela vai ser uma armadilha de drenar recursos? Ela vai drenar algum tipo de recurso? Cura, poções, magia, certo? Essa armadilha vai ser para atrasar os jogadores. Por exemplo, eles estão ali resolvendo um enigma, uma armadilha, tem uma armadilha no baú, só que para desativar a armadilha tem que resolver um enigma, e assim sucessivamente. Dá tempo dos inimigos irem até eles, que a partir do momento que essa armadilha, às vezes, não é uma armadilha que causa dano, mas é uma armadilha que emite um som, né, ou um aviso, no caso, um aviso sonoro, para que outras criaturas de outras partes vão até ele, criando um super combate dentro daquela sala, né? Então, uma outra estratégia aí de armadilha, certo? Então você pode arquitetar aí a sua armadilha. Eu, particularmente, eu gosto muito da armadilha de atrasar os jogadores, não ficar causando dano. Uma hora ou outra eu coloco, mas eu gosto desse tipo de armadilha que avise uma outra criatura, alguma pessoa que aquela tá na dungeon ali, certo? Porque, como se diz, os inimigos, eles pensam também, certo? Aí fica como tema para o próximo vídeo, né? Dar vida à sua dungeon. Muito interessante, certo? Então, próximo vídeo aí, quem sabe não vai ser sobre esse assunto. Mas voltando aí. Então, eu gosto muito desse tipo de armadilha, que tem um aviso sonoro, assim, nem sempre, né? Mas o aviso sonoro ali, ele é muito amplo, né? Mas a gente trabalha em cima disso, ok? Beleza? Então, seguimos aí questão da armadilha. Outro fator importante que tem aquelas armadilhas mortais. Essa você tem que tomar muito cuidado aí na hora de você usar. Literalmente, como eu disse, armadilhas mortais, quero dizer o quê? Que aquela armadilha vai dar TPK. Vai matar os jogadores. Por exemplo, um necromante, certo? Tem um livro que colocou dentro daquela sala ali, né? É uma sala com um altar e tudo mais. E é um livro muito importante. Entretanto, o livro está sobre um suporte. Esse suporte, esse suporte ali, ele tem um mecanismo, né, ali, que vai disparar uma armadilha. Então, o que pode ser essa armadilha do necromante? Por exemplo, as paredes serem lisas, mas ali em volta terem vários caixões. E aí começa a sair vários zumbis, mas muitos zumbis, que cai de zumbi do teto, da parede, uma quantidade de criaturas tão grande que os jogadores não conseguem combater eles e meio que já começa a dar dano automático, não precisa rolar ataque. Então, ali é um tipo. Por exemplo, a porta se fecha, uma porta de pedra se fecha, que só pode ser abrido, foi complicado. Só pode ser aberta pelo lado de fora, né? Pode ser pelo lado de dentro também? Poderia, mas aí teria que fazer tipo um cofre, uma combinação, que essa combinação está dentro do livro, numa página lá do trecho, que se você ler esse trecho, você vai tomar dano necrótico, um grande dano necrótico. Olha a loucura dessa armadilha, né? Então você cria uma armadilha mortal que é chamada armadilha do TPK, né?
Beleza? Então também tem esse tipo de armadilha aí. Então a gente tem a armadilha de drenar recurso, a armadilha de aviso e a armadilha do TPK, certo? Então vamos lá. Colocar armadilha, aí fica a critério da história, né? Onde você vai encaixar na sua história, onde que ela vai ser colocada. Ok, isso é muito relevante, né, para sua história, certo? E aí, um outro ponto também é que na hora de você elaborar. Então aqui a gente tem um bloquinho de notas, ok? A gente está aqui com o nosso bloquinho de notas aberto. E como a gente vai montar a nossa armadilha. Então, primeiramente, eu vou montar uma armadilha mortal. Então vamos lá. Armadilha mortal. Mortal. Ok? Então a gente vai montar. Primeiro, qual que é a sua mecânica? Né? Qual que vai ser a sua mecânica? Beleza? Vai ser de sala. Então, ou seja, ela vai ocupar uma sala toda. Vai ser a sala dela. A mecânica dela é uma sala. Qual que é o efeito dela? O efeito, vamos colocar gás. O efeito gás ácido. Qual que é o efeito? Gás ácido. Esse gás ácido, né? Beleza, vamos colocar o efeito aqui. Um efeito gás ácido. Ponto. Vamos tirar um pouquinho do zoom aqui. Vamos lá. Qual que é a descrição dela? Né? Vamos criar uma descrição para ela. Caso os jogadores, né, ativem ativem a armadilha, vírgula, a cada rodada. Então é legal aqui você rolar iniciativa, né? Você rolar iniciativa para os jogadores, né? E uma iniciativa para armadilha. Eu acho bacana. Por quê? Porque como se a armadilha tivesse a sua rodada, né? Então a gente coloca aqui, beleza? A cada rodada, né? Aí você pode definir também que sempre a armadilha vai agir primeiro, né? Porque roda o dungeon, a rodada, né, ali em cima. Então aí fica o critério. Eu gosto muito de rolar iniciativa assim quando é tipo de armadilha desse tipo, tá? Que é um efeito ali contínuo, né? A cada rodada o gás se acumula e aumenta o dano. Ou seja, aí você poder. Aí, obviamente, você vai pensar no nível dos personagens e tudo mais. Vamos colocar aqui uma armadilha um pouco mais fraca. Então ela começa com um D6 de dano. Né? Beleza. Vamos lá. Como os jogadores ali. Como os jogadores vão ficar dentro da sala, eles vão ficar respirando. Então vamos colocar um save de. Um salva-guarda de Constituição. CD, vamos colocar o CD 10. Ponto. E CD 10. Beleza. Então a gente tem ali. Pô, Leandro, mas aí é uma armadilha fácil. Só que você está numa sala fechada. Todas as portas fechadas, porque você disparou a armadilha. Certo? E aí o gás vai começar a condensar. Então vamos lá. Aumento gradativo. Qual que vai ser o aumento gradativo? Vai ser mais 1 no teste de resistência barra, no caso, mais um no teste, mais um na dificuldade
no teste de resistência e mais um D6 de dano. Lembrando, galera, que essa armadilha aqui, se a pessoa passar num teste de salvaguarda, automaticamente toma a metade do dano, ok? Beleza, então a gente, ou seja, vocês estão, o grupo está naquela sala, o gás começa a sair e a cada rodada o gás começa a sufocar, beleza? Essa armadilha pode ser ativada por um baú, por alguma coisa ali, aí você define ali, beleza? Então, ou seja, a cada round o gás vai se acumulando, certo? Entretanto, você tem que pensar o seguinte, aí a dificuldade de você localizar a armadilha vai ficar ao seu critério. É uma armadilha fácil de achar? É uma armadilha difícil de achar? Né? A galera pode, por exemplo, entrar na sala e ali, pô, você faz uma descrição na sala que a sala, uma sala de pedra e tudo mais. Só que aí tem pequenos buraquinhos ali. Aí você pode forçar os jogadores a fazer um teste de percepção, né? Caso eles queiram procurar alguma coisa na sala para verificar esses barulhos, esses pequenos buraquinhos, né? Então, por exemplo, você coloca ali, a galera entra na sala, o narrador, eu quero dar uma investigada na sala para ver se tem alguma coisa diferente. Rola percepção. Aí você define a dificuldade. Beleza, o cara tirou um dado legal, certo? Bacana. Não tá procurando armadilha. Então você olha, você percebe que a sala é uma sala de pedra, mas uma coisa que chama atenção que tem pequenas fissuras circulares nas paredes, várias delas nas paredes. Então isso já cria um alerta. Eu falei, opa, nessa sala tem alguma coisa, certo? Aí dentro da sala você cria alguma outra coisa, né? Algum baú, alguma coisa para os jogadores interagir, beleza? Então você pode ali dar uma mesclada ali em cima disso, beleza? E aí tem uma questão, como é uma armadilha de TPK, mas você tem que pensar também, não é tipo, entrou, acumulou gás e matou todo mundo, porque se tem alguma coisa valiosa no baú, as, as pessoas precisam ter uma forma de escapar, né? Vai que o inimigo tem que morrer. Mas se o cara, por acidente ali, dispara armadilha, acontecer, tem que ter uma forma de sair, beleza? Então, obviamente, você tem que dar uma saída. Eu acho bacana dar uma saída ali para os jogadores. Uma ideia bacana também que me veio aqui à cabeça. No lugar de gás ácido, você pode criar um gás de sono. Aí a galera vai fazendo teste de resistência, quem falhar, cai, dorme, né? Vai dormir, e aí os personagens são presos, né? Todos os itens retirados deles, e aí já fica uma outra vibe aí de escapismo, né? Você vai criar uma aventura que a galera tem que escapar dessa dungeon, recuperar os seus itens e escapar, beleza? Então fica a dica aí para uma armadilha que é bem parecida com essa que a gente está montando, ok? Então vamos lá. E por fim, automaticamente, eu vou criar uma saída, certo? Vamos lá. Existe uma combinação na porta. Uma combinação na porta. Pode ser numérica, certo? Ou pode ser uma frase que a pessoa ali, né? Existe combinação na porta que é ativada por um mecanismo, ok? Então, tem um mecanismo ali na porta que você vai ativar. Então, aí, obviamente, os jogadores vão manipular aquele mecanismo. Se tiver um ladino do grupo, ele pode tentar desbloquear através das suas habilidades, ou pode ter algum tipo de combinação, como se fosse um cofre, alguma coisa para a galera sair, certo? Da armadilha e continuar a sua aventura. Mas lembrando que essa é uma armadilha mortal. Quanto mais tempo a galera fica lá dentro, mais dano elas irão sofrer. Beleza? Então, galera, é isso. Uma ideia como a gente aborda armadilhas, como tratar as armadilhas, certo?
nas suas campanhas, ok? Então, deixa aí nos comentários aí o que você achou da armadilha, quais as inovações você faria para essa armadilha, beleza? E deixa seu like aí para fortalecer e compartilha aí nas redes sociais aí dos seus grupos de RPG e, obviamente, mostre isso para os seus narradores aí. Caso você narre, tente fazer algo similar e depois você me conta aí o que aconteceu, beleza? Então, um forte abraço e fui!